Meus irmãos, desejamos a todos uma ótima manhã, um bom domingo, sempre rogando que Jesus, sua paz, esteja entre nós. Esta obra, Sexo, Problemas e Soluções, é uma obra que realmente alinha o espírito. Escrevendo esse livro, fui à escola e aprendi. Não me sinto autor desse livro. Trabalhamos nesse livro durante 5 anos. É uma obra com perguntas e respostas, 1.378 perguntas com 1.378 respostas, com as subperguntas dá quase 1.500 perguntas sobre o tema sexualidade. Então espero que aqueles que tiverem a oportunidade de folhear essas páginas possam sentir o que eu senti. E o único mérito que eu possa ter ao escrever esse livro, talvez tenha sido de não ter atrapalhado tanto. Então, eu acredito que os irmãos terão em suas mãos uma obra e que seria impossível durante 1 hora, 45 minutos, falarmos sobre esta obra. Mas podemos falar algumas coisas, alguns princípios básicos deste livro, que é um livro de estudo sistematizado de muitas casas espíritas, principalmente aqui no estado de São Paulo, e que tem, de certo modo, atendido alguns psicólogos profissionais, se utilizam dessa obra, psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, porque realmente é uma obra que a doutrina espírita nos oferece. Se não fosse o pensamento de Allan Kardec, não teríamos condições de refletir a respeito dessas perguntas, nunca antes respondidas à luz da doutrina espírita. Minha esposa e eu, Marisley, escrevemos esse livro com base nas perguntas que o povo brasileiro fez à população espírita e não espírita. E depois organizamos a obra em forma didática, seguindo os passos de Allan Kardec, que foi um dos maiores pedagogos, educadores da humanidade. Quando falamos em sexo, é preciso que inicialmente se defina o que seja sexo. Sexo é uma lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. Sexo é uma lei advinda da lei de reprodução. Portanto, não cabe aqui, numa linguagem científica, colocarmos sexo como distinção do macho e da fêmea, ou relacionamento sexual, e muito menos órgãos genitais. Quando falarmos em sexo, no meio espírita, haveremos de lembrar que se trata de uma lei de natureza espiritual. O ser humano e o espírito, também desencarnado, possuem basicamente 2 tipos de psiquismos: o psiquismo masculino e o psiquismo feminino. Essas 2 correntes psicológicas favorecerão o espírito em corpos masculinos e femininos a inúmeras experiências para que ele alcance a perfeição. Mas que o espírito necessitará passar por experiências em corpos masculinos e femininos. Leon Denis, o grande escritor Leon Denis, nos explica que depois de determinado nível de evolução, o espírito poderá escolher
o corpo predileto para a sua finalização de etapa encarnatória. Mas até chegar lá, ele necessitará de passar por esses estágios, muitos dos quais vincularão o espírito por algumas encarnações às experiências consideradas femininas e às experiências consideradas masculinas. Porque, na verdade, não há masculino ou feminino. O que existe é o fenômeno de conquistas morais, de valores morais, que nós convencionamos como masculino ou feminino. Portanto, na natureza, não existe o masculino ou feminino. Tudo faz parte de um plano espiritual de evolução. O que existe é espírito. Mas, em nosso estágio, para favorecer a didática, poderíamos dizer que o espírito necessita de experiências masculinas e femininas. Com isso, ele se organiza psicologicamente. E temos também dois tipos de energias sexuais: a energia sexual libido e a energia sexual reprodutora. A libido atua na mente e a reprodutora atua no sistema fisiológico. O psiquismo está na mente espiritual. Quando a libido atua no psiquismo masculino do indivíduo, ele sentirá atração pelo feminino. Quando a libido atua no psiquismo feminino, ele, o indivíduo, homem ou mulher, sentirá atração pelo masculino. Portanto, é a libido que gera a necessidade psicológica do prazer sexual, do relacionamento sexual, da vivência sexual. No entanto, as energias sexuais não têm como único propósito a reprodução biológica. O objetivo maior das energias sexuais é a reprodução espiritual, a produção espiritual. A produção do espírito, que basicamente é sua evolução. Estamos a todo instante trabalhando com essas energias sexuais, ainda que elas não estejam numa atividade de reprodução. No casamento, a função maior das energias sexuais